Olá, meu nome é João Mário. Estou cursando a matéria Software Concorrente Distribuído da grade do curso de Engenharia de Software. Bem, essa apresentação vai ser um detalhamento do pacote Java Útil Concurrent. As fontes utilizadas para a construção desse arquivo MD, que eu vou usar como referência durante a apresentação, foi os slides fornecidos pelo professor Wagner na plataforma Turing. Bem, iniciando a apresentação, nós vamos primeiramente fazer uma breve definição do conceito de thread. Uma thread é um fluxo sequencial de execução dentro de um programa ou um contexto de execução. Programas de computadores podem executar várias tarefas simultâneas ou em paralelo, com o objetivo de melhorar a eficiência e a capacidade de resposta. Diante desse contexto, as threads permitem que um programa divida sua execução em várias partes menores, que podem ser executadas concorrentemente. As threads são partes do mesmo programa, e assim elas podem dispor dos recursos reservados do sistema para o programa do qual são parte, e por isso são consideradas processos leves. O uso de threads requer cuidados no momento de estabelecer a divisão do trabalho em tarefas menores. Essas tarefas precisam ser executadas em paralelo, portanto não poderá haver dependências entre elas. Se a realização de um cálculo depender de resultados anteriores, então essas tarefas deverão ser executadas sequencialmente. Programas com threads são mais difíceis de desenvolver e depurar, devido à maior dificuldade de raciocínio paralelo em termos de diferentes fluxos de execução. Assim, o uso de threads sem critério e planejamento pode consumir recursos em excesso, provocar deadlocks, que são bloqueios perpétuos, ou starvation, que são processos que ficam impedidos de usar determinados recursos, com consequências sistêmicas desastrosas. Bem, a linguagem Java possui algumas estruturas básicas para lidar com threads, como por exemplo a classe thread e a interface runnable, que fazem parte do pacote JavaLang. Bem, novas threads podem ser criadas herdando a classe thread e implementando o método run, como é feito no exemplo abaixo, em que a gente tem uma classe chamada minhaThread, que estende a classe thread e implementa o método run. Nós também temos a interface runnable. Ela é uma interface que pode ser implementada por classes que vão executar uma thread, e abaixo nesse exemplo nós temos uma classe programa que implementa a interface runnable, define o valor de uma variável nome e implementa o método run com execução de um print do valor do nome definido na variável 100 vezes. Passando agora para o detalhamento do pacote em si, o Java Útil Concurrent. O pacote foi introduzido a partir da versão 5.0 do Java e trouxe novos mecanismos para se trabalhar com programação concorrente, como, por exemplo, o gerenciamento de tarefas concorrentes, classes e interfaces para criação, execução e agendamento de tarefas assíncronas, como threads, coleções concorrentes, variáveis atômicas, sincronizadores, como semáforos, barreiras e permutadores, travas e monitores. O pacote possui uma estrutura de categorização das suas funcionalidades, que possui os seguintes componentes: o Framework Executors, o Framework Fork Join e Concurrent Collections e Synchronizers. Nessa apresentação, em específico, nós vamos estar detalhando o Framework Executors. Bem, os executors são objetos
que encapsulam as funções de criação e gerenciamento de threads. Os executores estão disponíveis através de implementações das interfaces Executor Service e Schedule Executor Service. Os desenvolvedores podem pensar nas threads nesse contexto como tasks. As tasks são tarefas definidas através ou da interface Runnable ou da Callable. O que acontece é que as tarefas são delegadas para uma implementação do Executor através do método Execute, que também se encarrega de gerenciar a quantidade de threads necessárias para atender a todas as tarefas. Ele encapsula a execução da interface Runnable e cria grupos de threads que precisam ser executadas em sequência. Essas threads não possuirão concorrência entre si, mas podem apresentar concorrência com outras threads. Dessa forma, uma classe Executors permite obter um executor que utiliza uma única thread, um executor que utiliza um pool de threads e executores específicos para agendamento de tarefas. Falando um pouco sobre a interface Executor Service, ela pode ser entendida como uma API de alto nível para trabalhar diretamente com threads, permitir criar um pool de threads, reutilizá-las e gerenciá-las, e ela é assim um serviço de execução responsável por iniciar as tarefas. E nesse exemplo aqui embaixo, nós temos uma classe chamada Object Runnable, que implementa a interface Runnable, faz a implementação de um método Run, e aqui dentro da nossa classe Main, a gente tem a criação de um Executor Service com uma única thread. Ele executa a tarefa definida na classe, que foi instanciada, que foi definida em uma thread separada, e aqui ele encerra o Executor Service após a conclusão das tarefas pendentes através do método Shutdown. Falando um pouco sobre a interface Callable já citada, a interface Callable oferece um método call que pode retornar um objeto qualquer, além de poder capturar uma execução gerada pela thread. A interface Callable resolve dois problemas específicos. A execução pode retornar algo definido pelo parâmetro genérico objeto, e o método call joga uma exception para não ter que lidar diretamente com algum try catch. As tarefas com Callable precisam ser executadas pelo Executor Service, sendo assim através do pool de threads. E aqui nós temos um exemplo de definição de uma classe que implementa a interface Callable e implementa o método call. Falando um pouco sobre o future agora. O future representa algo que receberá o resultado do callable, sendo assim o retorno de um callable, ou seja, quando a tarefa terminar, o future receberá o resultado. Ele possui um método get, que bloqueia a thread e espera até o seu retorno. E também existe a opção de informar ao método get para aguardar por um tempo pré-determinado. E aqui embaixo nós temos um exemplo contextualizado com esse exemplo anterior do callable, em que o future recebe o retorno vindo desse callable instanciado. E é isso.